Falando agora um pouquinho a respeito das propriedades periódicas, o que eu quero que você entenda por propriedade periódica? Propriedade periódica, o próprio nome já diz, é aquela propriedade que varia de acordo com a tabela. Só que periódica tem a ver com período. Por exemplo, o que é período? São repetições. Você tem aí certo período, certa frequência em fazer alguma atividade. Por exemplo, eu todo dia, 7 horas, eu acordo para dar aula. Então, todo dia, 7 horas, a atividade se repete. Observe a imagem aí de uma propriedade periódica e uma propriedade não periódica. Observem que ao longo da propriedade periódica, à medida que o número atômico aumenta, a gente tem picos novamente, certo? E esses picos representam um período, que é a repetição da minha atividade. Diferentemente de uma propriedade aperiódica, que não apresenta pico. Ela só diminui ou só aumenta e, consequentemente, a gente não consegue estabelecer, então, um padrão. Então, quando nós falamos a respeito das propriedades periódicas, estamos falando de propriedades que variam periodicamente, ou seja, que repetem as suas características ao longo do número atômico, tudo bem? E quando nós falamos a respeito das propriedades periódicas, existem várias. Aqui eu coloquei para vocês as que mais caem no vestibular. E atentem-se às cores, porque isso vai estar ligado com a explicação aqui, beleza? Então vamos lá. A primeira propriedade que nós falamos é a propriedade do raio atômico. O raio atômico, basicamente, é a distância do núcleo até o elétron da camada de valência, certo? Então, até o último elétron, qual que é o tamanho desse raio, certo? Quando nós falamos a respeito do raio atômico, é importante que você entenda o seguinte. Quando você compara elementos que estão na mesma família, a gente observa que, à medida que a gente vai descendo a família, o raio aumenta. E, cara, faz sentido. Sabe por quê? Porque à medida que você vai descendo numa família, você vai aumentando o número de camadas, o número de períodos. Se tem mais camadas, o raio é maior, mais volumoso. Então, para uma mesma família, o raio aumenta de cima para baixo. Olha aqui, ó. Aumenta de cima para baixo. Agora, se você pega elementos que estão no mesmo período, aí você fala, João Vitor, mesmo período, mesmo número de camadas, mesmo raio. Não. O que acontece? Lembra que a gente estudou que a tabela foi organizada em ordem crescente de número atômico? Então o que acontece? O número atômico, ele aumenta da esquerda para a direita. E a gente observa que os elementos que estão aqui têm menor raio, ou seja, se eu pego, por exemplo, o mesmo período, por exemplo, quarto período, a gente observa que os elementos aqui têm menor raio. E faz sentido ter. Sabe por quê? Porque olha aqui, ó. Quanto menor o número atômico, o que é número atômico, gente? Vamos lembrar? Número atômico é o número de prótons, maior é o raio. Faz sentido. Sabe por quê? Porque se eu tenho menos prótons no meu núcleo, eu tenho menor atração com a eletrosfera. Se eu tenho menor atração com a eletrosfera, agora, se eu tenho elementos que têm um número atômico muito alto, o que é um número atômico muito alto? Muito número de prótons, a atração com o elétron, porque positivo com negativo se atrai, não atrai? Então essa atração com os elétrons, diminui o raio. Então, quanto menor o número atômico, maior o raio. Por isso que o número atômico, meus queridos, aumenta da direita para a esquerda. Tudo bem? Um outro ponto importante, quando nós falamos de íons. Um cátion, ele sempre vai ter o raio menor do que o seu átomo neutro. Por exemplo, você tem lá sódio mais e o sódio. Qual deles tem maior raio? Sódio. Por quê? Porque o cátion, ele perdeu elétron. Se você perde elétron, na maioria das vezes você perde uma camada. Perdendo uma camada, você diminui o raio. Agora, o ânion já fica fácil de você entender. O ânion. Por que o ânion ele tem um raio geralmente maior? Simples. Ânion. Você jogou um elétron lá dentro. Elétron com elétron não se repele? Você não aumentou a repulsão? Então você aumentou o volume dele. Consequentemente, maior o raio. Por isso que o cátion tem um raio menor do que o átomo neutro, que tem menor do que o raio de um ânion. Tudo bem? Agora, não, João Vitor, mas e se eu estiver comparando espécies que têm o mesmo número de elétrons? Por exemplo, você pega lá, vamos pegar aqui, alumínio 3+, e o oxigênio 2-. Eles têm 10 elétrons, sim ou não? Ó, aqui perdeu 3, então tá com 10, e aqui ganhou 2, tá com 10 elétrons, certo? Aí você fala assim, quem tem maior raio? Para espécies eletrônicas, você vai usar a regrinha do número atômico.
Aquele que tiver o menor número atômico tem o maior raio. Entre esses dois, quem tem o menor número atômico? Oxigênio. Consequentemente, ele tem o maior raio. Por quê? Quanto menor o número atômico, menor o número de prótons, menor a atração próton-elétron, logo maior o raio. Belezinha? Então, fixando, raio é a distância do núcleo até a sua camada de valência. Ela aumenta para uma família, né? A gente aumenta de cima para baixo. Então, se você, por exemplo, pega na mesma família aqui, por exemplo, lítio e sódio. Quem tem maior raio? Sódio, porque ele tem maior número de camadas. Então, quando você compara dois elementos, a dica que eu dou para os meus alunos é, faça a distribuição deles. Vê. João Vitor, eles não têm número de camadas iguais, então é fácil. Aquele que tiver maior número de camadas tem maior raio. Ponto. Não, João Vitor, os dois têm o mesmo número de camadas. Ixi, dançou. Não, calma. Se eles têm o mesmo número de camadas, o que você vai fazer? Ver aquele que tem o menor número atômico. Aquele que tiver o menor número atômico tem o maior raio. Por quê? De novo, menor número atômico, menor número de prótons, menor atração, logo maior o raio. Belezinha? Uma outra propriedade periódica que está relacionada com raio e faz muito sentido é a eletropositividade. A eletropositividade, também chamada por alguns autores de caráter metálico, é a tendência de um átomo em perder elétrons. Então ele quer perder elétron. E ele está muito relacionado com o raio, e faz muito sentido. Sabe por quê? Quanto maior o raio, mais distante vai estar o elétron do núcleo. Você concorda comigo? De novo, quanto maior o raio, mais distante vai estar esse elétron do núcleo. Se mais distante ele está do núcleo, logo menor a atração. Logo, é mais fácil arrancar esse elétron. Consequentemente, ele tem alto caráter metálico ou eletropositivo. Ele quer ficar positivo. Tira o elétron de mim, pelo amor de Deus. Então, essa propriedade periódica, ela aumenta que nem um raio. Ela aumenta da direita para a esquerda, porque aqui a gente tem menores números atômicos, menor atração, mais fácil de arrancar o elétron. E ela aumenta de cima para baixo, porque eu aumento o número de camadas, deixo mais distante esse elétron, logo mais fácil de arrancar. E um ponto importante é que a eletropositividade ela não inclui gases nobres. Dá uma olhadinha na imagem. Tá vendo que os gases nobres está preto aí? O que isso quer dizer? Não faz sentido falar de eletropositividade para gás nobre, porque o gás nobre não quer perder o elétron. Ele já é estável, então ele nega. Tá lá, o elétron dele tá bonitinho, quietinho, guardadinho, é o elétron dele. Beleza? Bom, então vimos essas duas propriedades. Agora, nós vamos ver propriedades que têm semelhanças entre si agora. Energia de ionização, ou também chamado por alguns autores de potencial de ionização. O que é energia de ionização? A energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Aí você fala assim, João, por que no estado gasoso? Cara, quando você fornece energia para qualquer substância, a primeira coisa que ela faz é ela mudar de estado físico. Então você já fez a pergunta? Vamos lá. Você tem lá uma substância em estado sólido, começa a fornecer energia. Ela vai sair do sólido e vai para o líquido. Começa a fornecer energia, vai para o líquido e vai para o gasoso. Começa a fornecer mais energia. Depois do gasoso, o que acontece? Quebra a ligação. Quebrou a ligação, beleza. Você tem lá só o átomo. E se eu fornecer mais energia para esse átomo? Opa, você pode arrancar um elétron desse átomo. E aí são as energias de ionização. Então a energia de ionização, olha essa equação que legal. É um elemento gasoso, recebe uma energia e aí ele se transforma em cátion e perde o elétron. A energia de ionização, ela tem um caráter inverso do raio atômico. Por quê? Quanto menor o raio, quanto menor o tamanho do meu elemento, maior é a atração com o núcleo. Você concorda comigo? De novo, quanto menor o meu elemento, quanto menor o raio, maior é a atração com o núcleo. Logo, é difícil arrancar esse elétron, porque ele está fortemente atraído pelo núcleo. Consequentemente, maior vai ser a energia de ionização. Então, observe essa frase aqui e vê se vocês não concordam comigo. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização. E, consequentemente, o inverso é verdadeiro. Quanto maior o raio, muito grande ele é, quanto muito grande ele for, esse elétron aqui está fracamente atraído com o núcleo. Logo, é fácil de arrancar esse elétron. Então, observem que a energia de ionização, ela cresce ao contrário do raio. Ela cresce da esquerda para a direita, porque aumenta o número atômico, aumenta a atração com o núcleo, consequentemente, maior a energia de ionização. E ela cresce de baixo para cima, faz sentido,
Porque daqui para cá, o número de camadas diminui, fica mais próximo do núcleo, maior atração, maior energia para retirar o elétron, certo? E um ponto importante que vocês têm que entender a respeito da energia de ionização é o seguinte. Eu viro para você e falo assim, que a energia de ionização do sódio é 5. Então, para tirar um elétron é 5. Aí o aluno pensa, se o sódio tem 11 elétrons e a energia de ionização para retirar 1 é 5, então 5 vezes 11 vai dar... Erradíssimo pensar dessa forma. Por quê? Porque à medida que você tira um elétron, você não diminui o raio ainda mais? Você não fica mais próximo do núcleo? Ficando mais próximo do núcleo, você aumentou a atração. Então você precisa de mais energias. Por isso que a segunda energia de ionização é maior do que a primeira, a terceira é maior do que a segunda, a quarta é maior do que a terceira e assim sucessivamente. Então à medida que você vai arrancando elétrons, você vai precisar de cada vez mais energia para dar para esse átomo, justamente porque você vai estar deixando esse elétron mais próximo do núcleo cada vez mais que você vai tirando. É como se fossem várias casquinhas. Você vai tirando uma casquinha e vai ficando mais perto. Tirando uma casquinha e mais perto. E assim sucessivamente. Belezinha? E um ponto importante é que as energias de ionização, os metais, eles têm baixa energia de ionização, tá vendo? Aqui estão os metais. Os metais têm baixa, então eles querem mesmo perder o elétron. Fala, cara, tira de mim, pelo amor de Deus. Então, por isso que a tendência deles é perder o elétron, porque eles têm baixa energia de ionização. Já os ametais e os gases nobres têm uma energia de ionização muito alta. Por quê que eles têm uma energia de ionização muito alta? Porque eles não querem perder. Consequentemente, eles precisam de uma energia para arrancar o elétron deles altíssima. Logo, tendem a ficar da forma que estão. Belezinha? A outra propriedade que nós temos é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um elemento, um átomo, recebe um elétron. Eu costumo explicar para os alunos que é a felicidade. É um elétron, ué! O que acontece? Quanto maior tendência em ganhar os elétrons, maior a afinidade eletrônica. Então, se você tem um elemento que quer muito ganhar um elétron, quando ele ganha, ele libera muita energia. E ele fala, caraca, meu Deus, o elétron, yes! Agora, você pega um metal, dá um elétron para ele. Tem uns que você tem que fornecer energia para eles pegarem um elétron. Tipo, gente, eu não quero elétron. Então, o que acontece? Um ponto importante. Igual a eletropositividade, não inclui os gases nobres, porque também não faz sentido incluir os gases nobres, porque eles não querem receber o elétron, tá? E aí, quando nós falamos da afinidade eletrônica, ela aumenta que nem a energia de ionização, por quê? Porque ela aponta no sentido dos ametais, os ametais têm alta afinidade eletrônica, eles querem receber o elétron, e quando eles recebem, eles liberam muita energia, por isso que eles se estabilizam, tudo bem? E quanto menor for esse raio, mais atraído vai estar esse elétron do núcleo. Então, quando ele recebe um outro elétron, é como se desse uma... Ufa, vamos dar uma repulsão aqui, vamos dar uma estabilizada. E aí, por isso que a energia é alta. Então, ela aumenta no sentido dos ametais, que nem a energia de ionização. Então, ela aumenta da esquerda para a direita e de cima para baixo. Belezinha? E o último tipo de afinidade eletrônica. O último tipo de propriedade periódica importante para nós é a eletronegatividade. E, cara, isso aqui é muito importante mesmo. Isso aqui lá em ligações vai fazer total diferença. O que acontece com a eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair para si os elétrons em uma ligação química. Aí eu já coloquei um asterisco. Não inclui os gases nobres, porque realmente não faz sentido incluir os gases nobres, porque eles não querem receber elétron. O que acontece? A eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por quê? Porque diminui o raio. Diminuindo o raio, não aumenta a atração com o núcleo. Esse elétron está mais próximo do núcleo, então o núcleo ali tem uma atração muito forte. Consequentemente, esse cara, ele tende a atrair o elétron para perto dele. Quem que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? É o que fica aqui, ó. Quem que é esse cara? Flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo. E pra vocês terem uma ideia, lembra que eu falei para vocês que aquela ideia de que gases nobres não reagia, que não sei o que tem? O primeiro composto à base de gás nobre foi feito com flúor. Pegou xeone e pegou flúor. E caiu no Enem, perguntava assim, por que o flúor? Por que o flúor tem altíssima eletronegatividade?
Ele tem uma tendência tão grande de puxar o elétron para perto dele, que ele consegue até puxar o de um gás não. Fala, sim, eu quero o elétron, vem aqui. E ele pega. Então, o que é a eletronegatividade? É a tendência que o elemento químico tem de puxar o elétron para perto de si, de querer o elétron. Ai, me dá o elétron, pelo amor de Deus. E isso são características de metais. Os gases nobres. Os gases nobres não incluem também, mas os metais têm baixíssima eletronegatividade. Eles não querem o elétron, tipo, cara, vaza, eu não quero o elétron para mim. Então, a eletronegatividade, ela aumenta que nem a energia de ionização, inversamente ao raio. Por quê? Quanto menor o tamanho do átomo, maior a atração nuclear. Se maior a atração nuclear, mais tendência ele tem em atrair os elétrons para perto de si. Consequentemente, maior eletronegatividade. Aí tem até uma sequência de eletronegatividade, né? Lembra aquele macete que eu falei para vocês? Fui ontem no clube, brinquei e saí correndo pro hospital. Então, essa sequência aqui, ó, indica os elementos mais eletronegativos da tabela. O flúor é o mais, depois do flúor, o oxigênio, depois o nitrogênio, que é aproximadamente igual ao cloro, aí vem o bromo, enfim, essa sequência aqui é uma boa sequência para você saber os elementos que tem uma eletronegatividade considerável aí. Fui ontem no clube, brinquei e saí correndo para o hospital. Não se esqueçam, o flúor é o elemento mais eletronegativo, tem a maior tendência em atrair os elétrons. Isso vai ser muito importante na próxima aula. Belezinha? Com isso, pessoal, finalizamos então o módulo da tabela periódica do nosso curso de Foco na Geral. Espero vocês no próximo módulo e é isso. Tchau, tchau, bons estudos!